Olá, está no ar o Stand Up News. Veja agora alguns destaques dessa edição. Câmara aprova aumento da taxa de isenção do IPTU. Zika vírus pode se tornar um aliado no combate ao câncer. Violinista que ficou paralítica volta a tocar com a ajuda de touca sensorial. Afinal, grávida pode ou não pode comer comida japonesa? E na agenda cultural, dicas de lazer para você se divertir pagando pouco. Com 31 votos a favor e 18 contra, o aumento da taxa de isenção do IPTU foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O valor reajustado será cobrado a partir do ano que vem. Foram 7 horas e 30 minutos de sessão com os parlamentares, no qual a proposta acertada era o aumento das isenções e até das anistias do IPTU. Segundo a Prefeitura, de 1,9 milhões de imóveis, cerca de 1,1 milhão não pagam impostos, porque o valor venal, ou seja, o valor pelo qual o bem é comercializado, era de no máximo R$40 mil. Já com essa nova atualização, esse valor passa a ser de R$50 mil. Com isso, a Prefeitura acredita que isentou parte dos contribuintes do pagamento do imposto. Antônio Gadelha, para o Stand Up News. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, para os imóveis fora da taxa de isenção, o valor do IPTU será em média 25% do preço de mercado do imóvel. Pesquisadores do Reino Unido acreditam que o Zika vírus pode auxiliar no tratamento de câncer cerebral. Principal causador da microcefalia, o Zika vírus ficou conhecido após um surto na região nordeste do país. Recentemente, pesquisadores europeus vão fazer uso do mesmo vírus para poder combater o câncer cerebral. Eu sou Viviane Fernandes, para o Stand Up News. Uma violinista que ficou paralítica após sofrer um acidente há 30 anos voltou a tocar graças ao equipamento criado por um cientista brasileiro. A touca com eletrodos que permite que, através das ondas cerebrais, o usuário selecione notas musicais com os olhos, foi criada pelo brasileiro Eduardo Miranda, que trabalha como professor na Universidade de Plymouth, na Inglaterra. A invenção foi testada com sucesso na instrumentista Rosemary Johnson, de 52 anos, que perdeu os movimentos do corpo e a fala após ter sofrido um acidente de carro. Ela conseguiu selecionar as notas que foram exibidas em uma tela e que foram tocadas ao vivo por uma violinista junto a uma orquestra. O professor declarou que ainda precisa fazer ajustes técnicos e que planeja lançar em 2018 a invenção no Brasil. João Vitor Ribeiro para o Stand Up News. Veja no próximo bloco os cuidados que as gestantes devem ter ao comer comida japonesa. Emoção no esporte. Jogador de futebol americano com deficiência comove a todos ao marcar pontos em um jogo. Não saia daí, o Stand Up News volta já. Cego desde os 12 anos, Jake Olson realizou um sonho de infância e emocionou a todos ao participar como atleta em um jogo de futebol americano. Todos temos sonhos. E não é diferente para Jake Olson, que ficou cego aos 12 anos devido a um câncer na retina. Seu sonho era jogar futebol americano. O rapaz, que estuda na faculdade do sul da Califórnia, conseguiu entrar no time e, graças ao técnico da NFL, Pete Carroll, conseguiu realizar o seu sonho de criança. No final da partida contra a Universidade Ocidental de Michigan, o rapaz entrou em campo e marcou 6 pontos para o seu time, emocionando a todos no estádio. Jake Olson se transformou no primeiro cego a participar de um jogo de futebol americano. Diego Mello para o Stand Up News. Para você que está grávida e quer muito saborear a comida japonesa, mas tem dúvidas se pode ou não pode ingerir esse tipo de alimento durante a gestação, o repórter Lucas Mendes traz a resposta. Qual a sua opinião sobre a ingestão de alimentos de origem japonesa durante o período da gravidez? Só a questão do que é cru, só isso, que eu acho que pode apresentar algum risco. Não tenho muito conhecimento sobre o assunto, mas se não tiver nenhum problema, não vejo por que proibir. Já ouvi, muitas reportagens falando que tem muito problema, mas eu também conheço muitas amigas que comeram e não tiveram problema nenhum. Acho que você tem que conhecer o ambiente, assim, se o ambiente for um lugar adequado, que você conheça e tenha confiança de que o produto seja de qualidade, eu não vejo problema sem ingerir, mesmo na gestação. Todo cuidado durante a gravidez é pouco, e um deles é sobre o que pode ou não pode comer.
Comida japonesa, pode ou não pode? Diferente do que se imagina, a proibição não é completa, mas é preciso ter muito cuidado com os alimentos não cozidos, como o famoso peixe cru, e também a origem do mesmo. A recomendação é ir em restaurantes de confiança durante o período da gestação, pois há alimentos que fornecem nutrientes ricos tanto para o bebê quanto para a gestante. Só que o cuidado com alimentos não cozidos vale tanto para a comida japonesa quanto para qualquer outro. Por isso, no final das contas, depende da pessoa, do local e do que ela acha que precisa ou não durante o período da gestação. E por falar em alimentação durante a gravidez, o Stand-Up News de hoje recebe a nutricionista Marina Medeiros, que vai dar mais detalhes sobre os cuidados que as futuras mamães devem ter ao comer. Marina, afinal, o que as grávidas podem comer e o que não podem? Olha, a alimentação de uma gestante é uma alimentação como qualquer outra pessoa que não esteja grávida. Deve ser saudável, equilibrada, ter uma variedade também de grupos de alimentos, né? Ter frutas, legumes, verduras, grupo dos cereais, dos feijões, dos leites, das carnes. O que acontece? Na gestação tem um aumento da necessidade de alguns nutrientes que são importantes para o desenvolvimento, né, do bebê, crescimento do bebê. Dentre eles, alguns são muito importantes, tipo a proteína, o cálcio, o ferro, o ácido fólico. Então é importante que ela possa incluir na alimentação alimentos fonte desses nutrientes. Por exemplo, vegetais verdes escuros, que são fontes de cálcio, de ferro, do ácido fólico. As proteínas, né, proteínas de fonte animal, né, as carnes de forma geral, carne não só vermelha, né, mas as aves, os peixes, e as proteínas vegetais, como o feijão, que também são ricos em ferro. Então, e em relação ao cálcio, né, os leites e derivados, a sardinha, o salmão, que são boas fontes. Uma preocupação importante também da alimentação, que não é focado mesmo na alimentação, é a água, né? A água é importante o consumo adequado, porque ela previne não só a prisão de ventre, que é muito comum durante a gestação, mas também infecções urinárias, que podem acontecer de forma recorrente. E é uma coisa importante também, a gestante não fazer dietas muito restritivas. Não é o momento para emagrecer, é um momento, e nem para comer por dois. Então é um momento em que ela precisa se preocupar com o ganho de peso, mas nem é 8 nem 80. E durante a amamentação, quais são as preocupações? Olha, durante a amamentação, a preocupação é mais com a produção de leite, né? O que faz aumentar a produção de leite? É o próprio estímulo do bebê sugando, né, a ingestão de água pela mãe, basicamente isso. Então, e a preocupação em relação a como é que vai aumentar, né, a produção do meu leite? Tem muitos mitos, né, de falar de canjica, da cerveja preta, nada disso, né, assim, na verdade eles vão aumentar porque também são líquidos, mas cerveja de jeito nenhum, né, assim como na gestação, bebida alcoólica em nenhuma quantidade e também na amamentação em nenhuma. Então, fora de questão a cerveja preta. E a canjica, ela até pode ser que aumente porque ela tem o leite, né? Ela leva o leite, ela leva um líquido que possa aumentar, né, a produção de leite. Mas ao mesmo tempo também, se você for tomar canjica com esse objetivo todos os dias, o que você vai ganhar também é peso, né? Porque é bem calórico também. E a alimentação muda de acordo com o período gestacional? Olha, a preocupação maior é no primeiro trimestre, né? Onde está tendo, na verdade, a formação de todos os órgãos. Então, alimentos crus devem ser retirados, mas não, principalmente no primeiro trimestre, mas ao longo alimentos crus em relação a peixe cru, carne crua, leites e queijos que não sejam pasteurizados, devem ser tirados porque são passíveis de contaminação, né? Então, podendo, por exemplo, a toxoplasmose, né, nas carnes, pode provocar alterações, malformações fetais e também alterações oculares, né, de visão. Então é importante que ela, no início da gestação, ela retire. E outra coisa é o ácido fólico, né, que é importantíssimo a suplementação
Na verdade, o que acontece mais é a suplementação, mas a alimentação também por alimentos vegetais verdes escuros também é importante, né, para a formação do tubo neural, né, do bebê. Refrigerantes também são proibidos? Olha, não é proibido, mas não é recomendado, né? Refrigerante nada tem a acrescentar. Então, ainda mais refrigerantes que levam cafeína, né? A cafeína, ela prejudica a absorção de ferro, né? O que pode levar a uma anemia nessa gestante, principalmente no almoço e no jantar, que são momentos que a gente come alimentos que são ricos em ferro. Então, não é que você não possa tomar um refrigerante, de vez em quando sim, mas tem que se preocupar também, né, com o ganho de peso. Ele não é um alimento saudável, que eu não recomendo para ninguém, na verdade. Muito obrigada, Marina, pela sua presença. Obrigada a você. E aí, Lorena, o que vai ter depois do intervalo? Pois é, Joyce, depois do intervalo tem tudo que rolou na Bienal do Livro, a cozinha prática e rápida do Cooking Up e as dicas da nossa agenda cultural para você se divertir no mês de setembro. Até já! A nossa repórter Gabriele Pereira esteve na 18ª edição da Bienal do Rio de Janeiro e conta as novidades do evento. Neste ano, a Bienal do Livro do Rio veio com mais uma novidade. O evento diminuiu em 8% a área dos livros para dar espaço à programação cultural, que teve como estreia o espaço Geek Quadrinhos. A novidade conta com batalha ilustrada, jogos e muitos atrativos para divertir todo o público. Durante os 11 dias do festival, os leitores puderam participar das sessões literárias, debates e até ficar bem pertinho dos autores prediletos. Passaram por aqui nomes como Ziraldo, Maurício de Souza, Thalita Rebouças, Maísa, Larissa Manoela e as youtubers Kéfera e Isabela de Freitas. Eu vim pra ver a Karina Risse, que é uma escritora que eu amo. Eu esperasse que viesse mais autores desconhecidos, assim, que tem um trabalho muito bom, principalmente poesias, que eu gosto muito de poesias, mas também autores estrangeiros, de outros lugares, assim. Será que o preço dos livros no evento agradou? Tem muito livro barato, mas também tem muito livro que não é vantagem comprar aqui, porque você pode comprar em qualquer época do ano, em qualquer loja. Isso aqui é uma feira, né? Então tinha que ter alguma coisa mais baratinha para poder comprar e tal. Tem gente que gosta muito de livros, aí quer comprar um monte de uma vez, aí acaba não dando porque o preço é muito caro. Mesmo com algumas desvantagens, tem gente que marca presença em todas as edições. Sempre que tem Bienal, eu sempre volto. Todo ano que tiver. Tanto a do Rio quanto a de São Paulo. A 18ª edição do maior evento literário do país obteve um público recorde de 680 mil pessoas. Segundo a organização, cada pessoa gastou em média R$ 25,18. Se você é daqueles que sempre sonham em reproduzir o café da manhã americano, está chegando o Cooking Up, o nosso quadro de culinária. Hoje, Ezequiel Batista traz uma receita de panquecas americanas com uma saborosa calda de frutas vermelhas. Para preparar estas típicas panquecas americanas, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, 30 gramas de fermento químico, 150 gramas de açúcar, 4 ovos, 50 ml de licor de laranja, que é opcional, 30 ml de essência de baunilha, raspas de 2 limões e 2 laranjas, suco de laranja ou leite. Primeiramente, colocamos a manteiga para derreter. Em seguida, em uma vasilha, juntamos a farinha, os ovos, o açúcar e as raspas. Vamos acrescentando a mistura, o licor, acrescentamos a essência, a manteiga derretida, suco de laranja até formar a mistura. Uma vez formada a massa, que deve ser um líquido espesso, terminamos acrescentando o fermento químico até atingir o ponto desejado. Essa massa tem uma validade de 7 dias se feita com suco de laranja e de 3 dias se feita com leite, guardada num lugar refrigerado. As panquecas são assadas em uma frigideira pequena, quente e com pouquíssima manteiga, até dourar de ambos os lados. Para a geleia de frutas vermelhas, vamos precisar de
70 gramas de morangos frescos cortados em 4, 35 gramas de mistilo fresco ou congelado, 35 gramas de frambuesa fresca ou polpa congelada, 150 gramas de açúcar, o suco de um limão, um punhado de anis estrelado, 50 ml de vinho espumante ou champanhe. Para preparar a geleia, coloca-se as frutas junto com a metade da açúcar durante 24 horas em ambiente refrigerado. Após esse período, juntamos todos os ingredientes em uma panela a fogo médio até ferver. Uma vez que começou a ferver, abaixamos o fogo e vamos mexendo até atingir um ponto de geleia. Quando atingir um ponto desejado, aumentamos o fogo ao máximo e acrescentamos o vinho ou champanhe, até se incorporar por completo e parar de espumar. Deixamos esfriar e seguidamente guardamos refrigerada por até 30 dias. Assim, temos nossa deliciosa pancake com geleia de frutas vermelhas pronta. E na agenda cultural de hoje tem teatro e fotografia com aquele preço bem acessível para você curtir bastante. A peça Favela, uma comédia musical, volta ao cenário carioca comemorando 5 anos de espetáculo. A produção mostra de forma bem humorada o cotidiano de uma comunidade do Rio de Janeiro. Está em exibição no Teatro João Caetano de sexta a domingo até o dia 1º de outubro. Sextas e sábados, às 7h30 da noite e aos domingos, às 6 horas da noite. Com ingressos no valor de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada. E para quem gosta de exposições, o Museu de Artes do Rio, o MAR, traz 2 de longo prazo. A primeira é para os fãs de fotografia, com a mostra Poeira ao Vento, que exibe fotos de nomes como Mark Ferres, Evandro Teixeira, Pierre Verger e Rodrigo Braga. A segunda é Djaguataporã, Rio de Janeiro Indígena, que conta a história do estado do Rio pela ótica dos índios. A exposição é dividida entre fotografias, vídeos e dispositivos criados pelos índios. O MAR funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Com ingressos a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Toda terça-feira a entrada é gratuita. O Stand Up News fica por aqui. Até a próxima!